Bem-vindos a mais o Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um tema bem interessante, que é a busca por uma vida mais plena, sabe? Com mais significado. Uma busca que a gente faz o tempo todo, né? E para isso vamos mergulhar na Gestalterapia, uma abordagem que coloca você no centro do processo de autoconhecimento. Isso aí. E o legal da Gestalterapia é que ela usa várias ideias da filosofia para te ajudar a entender melhor quem você é, como você se conecta com o mundo. É tipo um guia, né? Exatamente. E a nossa bússola nesse mergulho vai ser um artigo acadêmico chamado A Concepência Humanístico-Existential Fenomenológica da Gestalt. Uau! Parece complicado, mas prometo que não é. O nome assusta um pouco, né? Desvendar esses conceitos vai te dar uma nova perspectiva da vida. Com certeza. Prepare-se para descobrir como humanismo, existencialismo e fenomenologia, que parecem ideias meio distantes assim do nosso dia a dia, né? Se conectam para te ajudar a viver de forma mais autêntica e mais presente. Bem mais autêntica e presente. Legal. E a gente começa então pelo humanismo. O que me chama a atenção é que ele coloca a pessoa, o indivíduo, no centro de tudo, valorizando o crescimento pessoal, a busca por ser a melhor versão de si mesmo. E a Gestalterapia incorpora essa ideia de uma forma linda, né? Ao invés de te dizer o que você tem que fazer, ela te dá as ferramentas para você entender as suas próprias experiências. Te empodera. Te empodera a tomar as rédeas da sua vida. Me lembra muito aquela frase do artigo que o terapeuta é como uma luz que ilumina um jardim. Ele muda o jardim, Não muda nada. mas te ajuda a enxergar beleza que já existe ali. Exatamente. O terapeuta, ele só te guia para você se tornar o protagonista da sua própria história. Que legal. E o humanismo na Gestalterapia, ele vai além, né? Vai além da relação individual. Ele reconhece a importância da comunicação e do que eles chamam de Mitwelt, que seria o nosso mundo compartilhado. Como se a gente construísse quem a gente é através das relações com as outras pessoas, né? Isso. E o artigo destaca um ponto super importante, que é raro a gente encontrar pessoas que realmente saibam falar e ouvir ao mesmo tempo. É mesmo. A Gestalterapia nos convida a desenvolver essa habilidade de se comunicar de forma autêntica, sabe? Criando conexões mais verdadeiras com as outras pessoas. Faz muito sentido. Agora, falando em desafio, a gente vai entrar no mundo do existencialismo. Uma filosofia que coloca a gente diante da liberdade de escolha e da responsabilidade que vem com ela. Pois é. No existencialismo, a gente cria o nosso próprio significado, né? A gente não nasce com um propósito definido. Imagina o peso e a liberdade que isso traz. Não. Cabe a cada um de nós decidir quem quer ser, que caminho quer seguir. Nossa, que interessante. E a Gestalterapia se conecta totalmente com essa ideia. Ela coloca nas suas mãos a responsabilidade de construir a sua vida. É empoderador, mas dá um frio na barriga, né? Total. A liberdade, ela traz junto a angústia, a solidão, a responsabilidade de lidar com as consequências das nossas escolhas. Mas a Gestalterapia nos ajuda a lidar com esses sentimentos, vendo a saúde mental como a capacidade de acolher todas as experiências. Aquelas difíceis. Até as difíceis. É como se a gente pudesse usar as dificuldades como combustível para o nosso crescimento, né? Exatamente. Ao invés de fugir da dor, a gente usa ela como um trampolim para alcançar algo maior. Nossa, que legal! Agora, a gente vai mergulhar na fenomenologia. Essa parece ser a mais complexa de entender. Como é que ela se encaixa nesse quebra-cabeça? A fenomenologia é como se a gente colocasse um óculos que permite enxergar o mundo sem julgamentos, sabe? Focando na experiência presente no aqui e agora. Então, ao invés de ficar remoendo o passado ou ansioso pelo futuro, a gente se concentra no que está acontecendo agora. Isso. É um convite para viver com mais presença, com mais intensidade, sem os filtros dos nossos preconceitos, das nossas expectativas. Sem os filtros. E como a gente coloca isso em prática? A fenomenologia nos ensina a suspender os nossos julgamentos, a colocar entre parênteses as nossas crenças, para observar as coisas como elas realmente são. É um exercício de atenção plena, de estar presente no momento sem tentar controlá-lo. O artigo ele traz uma frase que resume bem essa ideia, né? Que é, eu faço as minhas coisas e você as suas. É simples, mas é poderosa, né? É. Ela nos lembra que cada um é responsável pela sua própria experiência e que a realidade é construída a partir das nossas interações. É libertador pensar que a gente não precisa controlar o outro, ou se moldar às expectativas que as outras pessoas colocam na gente. É como se a gente pudesse finalmente respirar aliviado e ser quem a gente é de verdade. Exatamente. E essa liberdade individual, combinada com a responsabilidade pelas nossas ações, cria um espaço de respeito e de autenticidade nos nossos relacionamentos. Nossa, é incrível como essas três filosofias, humanismo, existencialismo e fenomenologia, se encaixam tão bem na Gestalterapia. Mas como elas se traduzem na prática? Como isso funciona numa sessão de terapia? Boa pergunta. A gente vai explorar isso na próxima parte do nosso Deep Dive.
Você vai se surpreender com as técnicas que a Gestalt terapia usa para te ajudar a se conectar com seu eu verdadeiro e a viver uma vida mais significativa. E voltamos para a segunda parte do nosso Deep Dive na Gestalt terapia. Que bom estar de volta. Na primeira parte, a gente desvendou as bases filosóficas da Gestalt terapia, né? Agora eu quero entender como essas ideias se transformam em ações, em técnicas dentro do consultório. Como a Gestalt terapia realmente funciona na prática. Uma das coisas mais legais da Gestalt terapia é a ênfase no aqui e agora, né? Ao invés de você ficar preso ao passado ou ansioso pelo futuro, você é convidado a prestar atenção no que você está sentindo, no que você está experienciando nesse momento. E quando você fala aqui e agora, não é só sobre tempo, né? Não. É sobre estar presente em todos os sentidos. É, com o corpo. Com as emoções, com os pensamentos. Pensamentos, exatamente. É como se você apertasse um botão de pause na sua mente, sabe? E se conectasse com a realidade presente. E para te ajudar a fazer isso, a Gestalt usa diversas técnicas. Que tipo de técnicas? Me fala mais sobre elas. Imagina que você está numa sessão e você traz um problema que te causa muita ansiedade. Ao invés de te pedir para contar toda a história, o terapeuta pode te convidar a prestar atenção na sua respiração, nas sensações do seu corpo. Entendi. É como se, ao se conectar com o corpo, você pudesse acessar as emoções que estão por trás da ansiedade. Isso. E a partir daí você pode começar a entender a raiz do problema, né? E encontrar novas formas de lidar com ele. Outra técnica muito usada é a cadeira vazia. Cadeira vazia. Como assim? Imagina que você tem uma questão mal resolvida com alguém, um conflito que te causa dor. O terapeuta coloca uma cadeira vazia na sua frente e te convida a imaginar essa pessoa sentada ali. E aí você pode falar tudo o que você precisa dizer, colocar para fora as emoções que estavam guardadas. Exatamente. É uma forma de você se expressar livremente, sem medo de julgamentos. E o mais interessante é que muitas vezes você acaba descobrindo coisas sobre você mesmo durante esse processo. Nossa, que interessante. Mas e o papel do diálogo na Gestalt terapia? A conversa com o terapeuta também é importante. Sem dúvida. O diálogo é fundamental para construir um relacionamento de confiança e respeito entre você e o terapeuta. Lembra que no artigo eles falam que as técnicas são truques sujos. Me pareceu uma crítica ao uso de técnicas na terapia. É verdade. A frase nos provoca a pensar que o mais importante não é a técnica em si, mas a qualidade da relação entre o terapeuta e o cliente. As técnicas são apenas ferramentas. O que realmente importa é a conexão humana. É como se o terapeuta fosse um guia que te acompanha nessa jornada de autoconhecimento, usando as ferramentas certas para te ajudar a alcançar o seu objetivo. Perfeito. E a Gestalt te convida a ser o protagonista dessa jornada. Mas e aí, como lidar com os desafios da vida? Como a Gestalt nos ajuda a lidar com a dor, as frustrações, os conflitos? Essa é uma ótima pergunta. A vida não é fácil, né? Não é? Todos nós passamos por momentos difíceis. Com certeza. E a Gestalt nos ensina que o sofrimento faz parte da experiência humana. A ideia não é negar ou evitar a dor, mas acolhê-la, sabe? Entendê-la e usá-la como um motor para o crescimento. Lembra que a gente falou do existencialismo? A Gestalt usa essa ideia de que a gente não precisa ser definido pelo nosso passado ou pelas nossas dores. A gente pode escolher como a gente vai reagir aos desafios. Exatamente. E ela nos dá ferramentas para identificar as nossas necessidades, estabelecer limites saudáveis e fazer escolhas mais conscientes. Tem uma frase do Perls que me marcou. Nós não existimos, mas é composto de eu e você. Quando há encontro, eu me transformo e você também se transforma. Ela mostra como a gente se constrói através das relações com o outro, né? É uma frase poderosa. Ela nos lembra que a nossa identidade não é algo fixo, mas algo que se transforma a cada encontro, a cada interação. E esses encontros podem ser positivos ou desafiadores, né? Como a Gestalt nos ajuda a lidar com os conflitos nos relacionamentos. Ao invés de a gente evitar os conflitos, a Gestalt te convida a encará-los como oportunidade de crescimento. Mas como? Conflitos geralmente são coisas ruins, que causam dor e afastam as pessoas. É aí que a Gestalt desafia a mudar a perspectiva. Ao invés de ver o conflito como algo negativo, você pode enxergá-lo como uma chance de se comunicar de forma mais autêntica, de expressar suas necessidades e de fortalecer a relação. Parece difícil, mas faz sentido. É um processo que exige coragem e disposição para se abrir para o outro. Mas a Gestalt te dá as ferramentas para fazer isso de forma segura e construtiva. Você aprende a se comunicar assertivamente, a ouvir com empatia e a buscar soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu sobre a Gestalt. Mas eu ainda tenho uma pergunta. Como colocar tudo isso em prática na minha vida? Como usar esses conhecimentos para ter uma vida mais plena, mais significativa? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar na última parte da nossa Deep Dive. A gente vai explorar como a Gestalt pode te ajudar a construir relações mais saudáveis, alcançar seus objetivos e viver com mais propósito. Fique ligado. E voltamos para a última parte do nosso Deep Dive na Gestalt terapia.
Já exploramos as bases filosóficas, as técnicas e os desafios. Agora eu quero saber como aplicar tudo isso na minha vida. Como a gestalterapia pode me ajudar a ter uma vida mais plena e significativa? É a grande questão, né? A gestalterapia não é só teoria, ela te dá ferramentas práticas para você lidar com os desafios do dia a dia e construir uma vida mais autêntica, mais feliz. Mas como? Ai, cara. Me dá alguns exemplos, assim, concretos de como a gestalterapia pode fazer a diferença na vida de alguém. Vamos lá. Imagina que você se sente preso num emprego que não te realiza, mas você tem medo de mudar. A gestalterapia te ajuda a identificar esses medos, a entender quais são as suas verdadeiras necessidades e a tomar decisões mais alinhadas com seus valores. Então, ao invés de ficar paralisado pelo medo, eu posso usar a Gestalt para ter coragem de seguir os meus sonhos. Exatamente. Ela te empodera a sair da zona de conforto, a correr riscos para alcançar o que você realmente deseja. E não só na vida profissional, mas também nos relacionamentos. É verdade. Muitas vezes a gente se sabota nos relacionamentos por causa de padrões antigos, de medos e inseguranças. E a Gestalt te ajuda a entender de onde vêm esses padrões, né? A reconhecer os seus gatilhos emocionais e a desenvolver formas mais saudáveis de se relacionar com as pessoas. Eu lembro que na parte 2 a gente falou da importância do contato autêntico. A gestalterapia nos ensina a se comunicar de forma mais verdadeira, expressar as nossas necessidades e ouvir o outro com empatia. Isso. E essa comunicação genuína é fundamental para construir relacionamentos mais fortes, mais duradouros, sejam amorosos, familiares, de amizade. E aquela frase do artigo que diz que fazer gestalterapia é navegar, é viver, me fez pensar que a vida é uma grande jornada, né? Com seus altos e baixos. E a Gestalt nos ajuda a ter mais consciência, mais habilidade para lidar com os desafios do caminho. Uma bela metáfora. A Gestalt te dá um mapa, uma bússola para te guiar nessa jornada. Mas quem decide o caminho a seguir é você. E como qualquer boa viagem, a gente precisa se preparar para os imprevistos, para as tempestades, mas também para a beleza da paisagem e a alegria de chegar ao destino. Com certeza. E a Gestalt te ajuda a estar presente em cada momento da jornada. Apreciar a beleza do caminho, aprender com os desafios e celebrar as conquistas. Falando em desafios, o artigo também destaca a importância do Mitwelt, né? O mundo compartilhado na construção da nossa identidade. A Gestalt reconhece que nós somos seres sociais e que a gente precisa do outro para se desenvolver plenamente. Exatamente. Através da Gestalt, você aprende a construir relações mais saudáveis, baseadas no respeito, na empatia, na responsabilidade. Mas é a responsabilidade individual. A gente não pode colocar a culpa de tudo nos outros, né? Claro que não. A Gestalt te incentiva a assumir responsabilidade pelas suas escolhas, pelos seus sentimentos e pelas suas ações. É como se a gente tivesse o poder de criar a nossa própria realidade, de escolher como a gente vai reagir aos acontecimentos da vida. E essa é uma ideia muito poderosa. É. Quando você se reconhece como protagonista da sua história, você se empodera para fazer escolhas mais conscientes e construir uma vida mais significativa. Para a gente finalizar o artigo, deixa a gente com uma pergunta. Se, como sugere a gestalterapia, a realidade é co-criada por meio de nossas interações, o que isso significa para nossos relacionamentos e nossa compreensão de nós mesmos no mundo? O que você acha dessa pergunta? É uma pergunta que nos convida a refletir sobre o impacto das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos na construção da realidade. Se a realidade é cocriada, a gente tem o poder de moldá-la de forma mais positiva, mais construtiva. É como se cada interação fosse uma oportunidade da gente criar algo novo, transformar nós mesmos e o mundo ao nosso redor. E a Gestalt te dá as ferramentas para fazer isso com mais confiança, responsabilidade e amor. Que lindo! É inspirador pensar que a gente tem esse poder. E assim a gente chega ao fim do nosso Deep Dive na Gestalt Terapia. Espero que essa jornada tenha sido tão enriquecedora para você quanto foi para mim. E lembre-se, a jornada de autoconhecimento é contínua. A Gestalt oferece um mapa, mas o caminho é seu para trilhar. Desejo a você uma ótima viagem.